Olá pessoal, vamos lá para a nossa última aula do PET, volume 6 de Física, primeiro ano do ensino médio. Vamos lá. Recadinho, só para lembrar, todos os PETs aqui, tem os volumes antigos, as outras versões, tá tudo aqui neste site, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br, tá? Inclusive esse PET comemorativo dos 300 anos de Minas está aqui também. Você pode baixar tudo por aqui, beleza? A versão que a gente está usando aqui nessa aula é do ensino médio regular noturno, mas se você tiver com outra versão aí, você pode usar ela também, tá? Quanto aos PETs anteriores, volumes de 1 ao 5, você encontra todos os exercícios de física resolvidos aí na descrição do vídeo em um único PDF, tá? O link tá aí na descrição, você pode baixar e aí você confere se você acertou, se você errou, se se o seu entendimento está certo. Você olha, todos os exercícios estão explicados, comentados, então você consegue saber se você entendeu direito. Então, baixa aí o PDF com todas as resoluções dos PETs de Física, volume 1 ao 5, beleza? Então vamos lá. Na aula passada, né? Não sei se você está vendo não, uma semana de diferença, mas na aula passada a gente falou sobre energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É aquela energia que o corpo tem devido à altura dele, né? Aqui, ó, você está subindo, tá aumentando a energia potencial. Quando você está caindo, você está abaixando, você está diminuindo a energia potencial. Essa energia potencial gravitacional. Energia potencial é isso aqui, é a energia que eu tenho devido à posição. Só de eu estar no lugar, eu tenho uma energia. Essa energia é a energia que vai ser transformada em energia cinética. Se eu deixar o corpo solto, ele vai naturalmente tender a transformar aquela energia em energia cinética. Por isso que ela se chama energia potencial, energia em potencial de ser transformada, tá? Então e a gente viu na aula passada a gente viu um exemplo de energia potencial que é a gravitacional. Hoje nós vamos ver um outro exemplo de energia potencial que é a energia potencial elástica. Energia potencial elástica, tá? Existem outros tipos de energia potencial? Existem vários. Energia potencial elétrica, energia potencial de várias formas, tá? Energia, é, mas o que está no nosso cronograma de estudo é só essas duas formas de energia potencial, tá? Então, vamos lá. Energia potencial elástica, que é a energia que possui objetos que se deformam elasticamente, como molas, elásticos, né? De roupa, coisa assim. Então, esses objetos que foram projetados para se deformar sob a ação de uma força e depois voltarem para a forma original, é o que consegue absorver muita energia potencial elástica, é que a gente consegue trabalhar com isso. Vamos lá. Aqui o capítulo ele já começa dando aqui para a gente a equação da energia potencial elástica. Energia potencial elástica é igual a kx2 sobre 2. O que é esse k? Esse k é uma constante que é uma propriedade da mola que está sendo utilizada, ou do elástico ali que está sendo utilizado, da gominha que está sendo utilizada, sei lá, do objeto ali.
Mas não mostra aqui como que se chegou nessa equação, né? Kx2/2. Então, assim, eu vou primeiro vou explicar o que está mais para frente aqui no capítulo, que é essa outra equação aqui, ó. Força é igual a Kx. O que isso significa? Significa o seguinte, olha. Essa equação ela se chama lei de Hooke. Hooke, né, é um físico ali que contemporâneo de Newton, né, que se viram na mesma época, e ele estudou bem as molas e corpos elásticos e fez essa dedução aqui, conseguiu chegar nessa lei aqui, olha, que quanto mais que quando eu estico uma mola, vamos colocar aqui que ele, ó, se eu estico uma mola com uma força qualquer, ela vai fazer uma deformação aqui, né, proporcional a essa força aqui, ó. Se eu estiquei com 50 newtons, ela foi para 0,250 metros, ou seja, 25 centímetros. Se eu esticar ela com 100 newtons, vai dar meio metro. Se eu esticar ela com... Agora, se eu comprimir ela com 50 centímetros, ela vai para o outro lado, ao mesmo tanto que veio para cá, ó, 25 centímetros, tá vendo? 100 newtons, então 500 metros, ou seja, ele chegou na conclusão de que a força ela é diretamente proporcional à deformação, tá? Quer ver? Aqui, ó, se eu faço aqui, olha, 1 newton deu deu 0,005 metros. 2 newtons vai dar o dobro disso. 3 newtons o triplo. 4 newtons, tá vendo? Já tá no 20, então tá proporcional. Tá? Cada newton de força que eu aumento 0,005 metros aqui. Então a força é diretamente proporcional à distância, à deformação, né? A deformação é proporcional à força, e é proporcional à deformação. Esse x aqui é a deformação. E aqui ele também chegou nessa conclusão de que a força é proporcional à constante elástica da mola. Constante elástica é uma propriedade da mola, cada mola tem a sua constante elástica e ela vai ser proporcional também à força. Vamos ver como que isso aqui se aplica, né? Vamos colocar aqui no zero. E vamos ver, ó, se eu aplicar uma força aqui de... Vamos colocar uma força de 10 newtons aqui. Olha só. A deformação deu 0,005, não, 0,050 metros, né? Ou seja, 5 centímetros. Só que a constante elástica minha está de 200. Se eu colocar uma constante elástica de 100, a constante elástica diminuiu, a deformação aumentou. Então, vamos lá, ó. Para chegar, vamos começar de novo, né? Vamos lá. Para chegar nessa deformação aqui, ó, de 0,1 metro, com essa constante elástica eu precisei de 10 newtons. Se eu passar aqui para 200, para chegar no 0,1 metro, eu vou precisar de mais força, eu vou precisar de 20 newtons. Se eu passar aqui para 300, para chegar no 0,1, eu vou precisar de 30 newtons. Então,
Essa constante elástica tem que ser proporcional a essa força para gerar a mesma deformação, né? Então, aqui a gente tem que a força é proporcional à constante elástica também. Então, a força é igual a constante vezes vezes a deformação. A força é proporcional tanto à constante elástica quanto à deformação, tá? Aqui a gente pode até fazer esse comparativo aqui, ó. Eu quero chegar aqui na mesma deformação para essas duas molas. Aí eu vou e coloco aqui, ó. Essa aqui de uma constante elástica 10 vezes maior que essa. Como que eu faço aqui para chegar na mesma deformação? Aqui, ó. Essa constante elástica é 10 vezes maior que essa. Então, para chegar na mesma deformação, a força aplicada aqui tem que ser 10 vezes essa também. Tá vendo? Proporcionalmente, tá vendo? O que eu aumento na constante elástica, eu tenho que aumentar proporcionalmente na força também. E aí ele chegou nessa equação aqui da força. Só que aí a gente vai lembrar o que? Força é igual a kx, beleza, ele chegou nessa equação da lei de Hooke. Aí a gente lembra que o trabalho, né, quando a gente está deslocando o corpo, né, aqui a pontinha da mola estava nessa ponta, estava nessa linha tracejada aqui. Aí ela foi e se deslocou até aqui. Então houve uma realização de trabalho. O trabalho é o que? É a força média vezes a distância. Só que essa força ela não é constante ao longo de todo o deslocamento, tá vendo? Olha só. A força ela começou aqui, ó. Quando estava aqui no zero, a força era pequena. Aí a força foi aumentando. Só que aí que acontece? Qual que é a força que eu tenho que pegar para ver o trabalho? Olha, no início a força era pequena, no final a força era grande. Então o trabalho, né, total vai ser de uma força média. A força média é aquela força final dividido por 2. Então a energia potencial elástica é aquela força final dividido por 2, tá? É aquela força final dividido por 2 vezes x. Então, se eu sei que é, a energia potencial, que é o trabalho, é a força dividido por 2 vezes x, aí eu substituo essa força por kx, eu vou ter que kx sobre 2 vezes x. Então, vai dar aqui kx ao quadrado sobre 2. Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Entendido? Então, né, a gente conseguiu deduzir essa equação aqui a partir da, do conceito de trabalho e da lei de Hooke. Essa constante elástica, ela tem a unidade de Newton por metro, né? A gente pode ver aqui que ela corresponde a justamente isso aqui. Quanto eu consigo distender para cada Newton aplicado? Quantos metros eu vou esticar para cada Newton aplicado? Aqui, ó, 1000 newtons por metro. Ou seja, para me esticar 1 metro aqui, eu vou precisar de 1000 newtons. Se eu só apliquei 100, então deu 0,1 metro. Aqui, 100 newtons por metro. Se eu só apliquei 10 newtons, então vai aplicar 0,1 metro. Se eu aplicar 100 newtons, eu vou ter 1 metro. Vamos ver isso aqui, ó. 100 newtons, 1 metro.
E a energia potencial elástica, como qualquer energia, é dada em joules no sistema internacional. Aqui a gente tem um exemplo de um pão de queijo, como ele sempre usa, né? Como o autor aqui sempre usa, de um pão de queijo preso a uma mola, e ele tem esse deslocamento aqui, né? De x0 até x1, através da ação de uma força Fx, né? Essa força ela é restauradora. Por quê que a gente ganha esse nome aqui? Porque se eu esticar aqui para a direita, ela vai querer ir para a esquerda. Se eu comprimir ela para a esquerda, ela vai querer se estender para a direita. Então ela sempre vai estar fazendo uma ação no sentido contrário. A mola sempre vai estar fazendo uma ação no sentido de restaurar a posição de equilíbrio. Sempre a mola vai fazer uma força no sentido de voltar à posição que estava antes. Então, por isso que é restauradora. E isso tem uma consequência muito legal, que é isso aqui, olha. Eu tenho aqui uma mola. Aí se eu pendurar um peso sobre a mola, o que vai acontecer? Ela vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Tá? Aqui, ó. Se eu segurar ali o pezinho e para ela não ficar subindo e descendo mais, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui olha, a mola, ela aqui, ó, a mola tem essa posição dela de normal, né? Ela pendurou ali, ela tem essa posição normal. Se eu colocar esse peso aqui na mola, ela vai esticar até aqui embaixo, porque, né, esse peso aqui está fazendo uma força na mola ali, então ela esse peso vai estar equilibrado com a força peso ali embaixo, vai estar a força da mola puxando para cima, força peso puxando para baixo. As duas vão se equilibrar nessa posição. Aqui, ó. Aqui, ó, a força da gravidade se equilibra com a força da mola naquela posição. Se eu levar a mola mais para cima, a força da mola vai ficar menor, então o peso vai tender a cair. Se eu passar para cá, a força da mola vai ficar maior, então ele vai tender a subir de volta. Quando as duas forças se equilibram, fica paradinha ali. O que vai acontecer se eu soltar o peso numa posição que não é de equilíbrio? Ele vai ficar oscilando. Por quê? A força da mola vai sempre aqui, ó. Quando tá para baixo aqui, a força da mola vai estar puxando ele para cima. Quando tá para cima, a força da mola vai ficar menor e vai querer que ele volta para lá. Se eu trocar esse peso aqui, vamos colocar aqui, ó, um peso bem pequeno aqui, ó, um peso menorzinho. E vamos colocar, que eu coloquei esse peso, comprimir a mola. Aqui, vamos só ver o que vai acontecer. Olha só, quando ele passa daqui, ó, da posição normal da mola para cima, a força da mola fica para baixo, tá vendo? Então a força da mola vai querer fazer ele voltar para cá, para a posição de equilíbrio dele. Então, por isso que a força da mola é dita restauradora, porque ela sempre aponta para a posição normal da mola. Ela sempre quer ela sempre quer que o sistema volta para a condição de equilíbrio ali. Então ela restaura a posição de equilíbrio. Mas como a gente tem uma energia cinética, o corpo tem uma energia cinética na hora que está passando por aqui, ele tem uma certa velocidade, olha lá. Olha, quando ele tá passando, quando as forças se equilibram, a velocidade não é nula.
Então ele vai e passa direto, e aí surge uma outra força no sentido contrário. Por isso que o sistema fica oscilando, tá? Aqui a gente tem o trabalho realizado por uma força elástica, né, uma força de uma mola. Esse trabalho ele vai crescendo, né, de forma aqui triangular, né, força vezes deslocamento, ele vai aumentar. Por quê? Porque a força ela não é constante, ela sempre varia com deslocamento. Então vai dar a área de um triângulo aqui. A base desse triângulo é o deslocamento, o comprimento, a altura dele é a força, como é um triângulo, então é dividido por 2. Novamente apareceu esse 2 aqui, né, que vem da área do triângulo. É uma forma de chegar analisando geometricamente o gráfico, que é chegar na mesma conclusão. E aqui, gente, esse capítulo tem 3 exercícios só, tá? Esses exercícios são questões abertas, né? A gente não tem aqui nenhum de múltipla escolha. Façam eles, entreguem seu professor. Como é o de costume, a gente vai fazer um desses exercícios aqui, esse primeiro. Os outros, eles não são muito diferentes, não. Os outros também dá. Se você entendeu bem esse primeiro, você vai conseguir fazer os outros também. Então, não se preocupa muito com isso, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui. Essas animações aqui explicaram tudo, né? Que tem no capítulo, então foram suficientes. Ó, calcule a energia potencial elástica PE armazenada em uma mola quando distendida de 50 centímetros por uma força de tração de 100 newtons. Então vamos lá, então. Ó, a energia potencial, a gente já viu lá que a energia potencial elástica, que é o que a gente está querendo achar, vale kx2 sobre 2, tá? Só que o K, que é a constante elástica da mola, não foi dada no enunciado. Tá vendo? Não foi dado. Então a gente tem que primeiro encontrar esse K, quanto que ele vale. Para isso a gente vai usar essa equação aqui, que é da força, né? A força a gente tem 100 newtons e o x a gente tem também 50 centímetros. Então vamos lá, então a gente consegue achar o K. O K, se você passar o x para o outro lado, vai dar o K igual a F, a força dividido por x. A força vale 100 newtons. O x vale 50 centímetros, que é meio metro. Então, o K vai ser de 200 newtons por metro. Eu posso jogar esse K aqui, jogar ele, né, aqui. Substituir por esse K. Então, vai dar 200 newtons por metro vezes quanto que vale o x? Meio metro. Meio metro ao quadrado dividido por 2. Meio metro ao quadrado, 0,25. 0,25. 200 dividido por 2, 100 vezes 0,25, 25 joules. Então, a energia potencial elástica é igual a 25 joules. Beleza? Difícil? Não, né? Isso significa o quê? Que eu vou ter armazenado 25 joules ali quando eu esticar essa mola 100 newtons. Se eu esticar essa mola, eu vou esticar essa mola meio metro. Se eu esticar essa mola 1 metro, quanto que vai dar de energia? O dobro. Se eu dobrar aqui essa distância, eu vou ter o dobro de energia? Vamos ver. A constante elástica é uma constante. Ela não muda.
Então continua sendo 200. 1 metro ao quadrado vai dar 1. Então 200 vezes 1, 200 dividido por 2, 100. Então se eu dobrar essa distância, eu vou estar aumentando 4 vezes isso aqui. Tá? Então é uma relação quadrática isso aqui. A gente tem que esse ao quadrado significa que a relação é quadrática com a distância. Beleza, gente? Então, pensem nisso, tá? Relações quadráticas confundem, né? Então, relações quadráticas não é proporcional ao quadrado, tá? Então, gente, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, que já vai ser, a próxima aula já vai ser no patch 7, né? É o último patch regular, depois a gente tem um patch final que a gente não sabe ainda qual vai ser direito a diferença dele, né? Então, o que a gente pode saber é que a gente vai ter só o patch 7 agora, que a gente tem de certeza. Estudem bem isso aí, façam todos os exercícios, não deixem acumular, tá bom? E não se esqueçam, as resoluções dos volumes 1 ao 5 estão aí embaixo na descrição do vídeo. E fiquem bem, cuidem da sua saúde mental e física também. Fiquem em casa o máximo que puderem, lavem bem as mãos toda hora, usem álcool em gel, só saia de casa com máscara e até mais, pessoal.